Você tem que ligar. Aperta. Tá ligado na tomada? Não sei se você tá ligado, Paloma, vou deixar sem você, tá? Boa noite, eu sou Luísa Lekovic, sou editora da DBA Literatura. Obrigada pela presença de todos nesse evento para a gente falar desse livro, O Que Não Tem Nome, da poeta e dramaturga colombiana Piedad Bonet, com tradução da Elisa Menezes. Para conversar com a gente, temos aqui Paloma Vidal e Alessandra Fortunati Martins. Paloma Vidal, nascida em Buenos Aires, é escritora e ensina teoria literária na Universidade Federal de São Paulo. Publicou romances, peças, volumes de contos e de poesia, entre os quais Algum Lugar, Mar Azul e 3 peças. Seus livros mais recentes são os romances Pré-História e Labanda Oriental. Em crítica literária, publicou A História em Seus Restos, Literatura e Exílio no Cone Sul, Escrever de Fora, Viagem e Experiência na Narrativa Argentina Contemporânea e Estar Entre, Ensaios de Literaturas em Trânsito. É editora da revista Grumo e tradutora de autores e autoras latino-americanos como Clarice Lispector, Adolfo Bioy Casares, Lina Meruane e Silviano Santiago. Alessandra Fortunati Martins é psicanalista, filósofa e escritora. Graduou-se em Psicologia e Filosofia, é mestre em Psicologia Clínica e doutora em Psicologia Social. É membro do Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas, do GT de Filosofia e Psicanálise da UNPOF e da CIP, Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia. É colunista da revista Cult, escreve artigos científicos estabelecendo interfaces entre estética, arte, psicanálise e filosofia. É autora de Sublimação e Unheimlich, O Sensível e a Abstração e Breve História da Carne, além de co-organizadora de Freud e o Patriarcado. Antes de começarmos, eu queria agradecer a presença da Paloma e da Alessandra e também a toda a equipe da Livraria Ponta de Lança. Boa noite, bom evento. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, foi uma surpresa. Eu queria agradecer então a Mari, que me fez o convite, a Luísa, que estou conhecendo hoje, a Paloma, que também eu conheci na sexta e agora a gente está segunda, pessoalmente, foi um prazer. Vocês que estão aqui nessa noite. Acho que a gente estabeleceu aqui um certo recorte de leitura. Eu, que sou psicanalista, falaria de certa parte mais ligada à psicanálise. O que a psicanálise poderia falar desse livro? Não sei se as pessoas que estão aqui leram o livro também. E então é isso que eu vou fazer, vou tentar fazer assim. Só que eu estava até falando para a Paloma que eu sou uma psicanalista um pouco indisciplinada. Então ela me perguntou se é de alguma escola. Eu circulo, né, por vários lugares, mas eu vou tentar falar que é muito a minha leitura da clínica de um... Tá bom o microfone, gente? Tá. Desculpa, eu estou regulando. Ah, tá. E também outra coisa, eu tô com uma certa tosse, então caso aconteça, não se assustem, bem assim, de um jeito meio tenebroso. Eu costumo pensar muito em termos da estrutura social, ao invés de um diagnóstico que está aqui uma dimensão puramente estrutural da subjetividade ou individual, né? Então eu vou tentar um pouco pensar nessa estrutura a partir do livro. Então vou começar dizendo que eu vou fazer o recorte a partir da ideia de que o Daniel, vou falar sobretudo do Daniel. O livro é difícil, né, de ler para quem a gente vai pensando em outras histórias, enfim, mas eu gostei dessa ideia de pensar no Daniel. O Daniel, então, de que jeito eu pensei no Daniel? Pensei no Daniel enquanto artista, né? Nem como filho também, mas aqui mais como artista. E eu acho que é muito importante partir de um lugar que demarcou uma visão para mim dos artistas e intelectuais. Assim. O Benjamin tem essa frase que não é a biografia
de um autor ou, enfim, de um artista que faz a obra, né? Tem muita gente que vai falando, a vida foi assim, assim, isso, olha a obra, assado. E isso não é muito bom, né? Porque a pessoa pode ter tido uma, sei lá, que vida e a obra, enfim, não diz nada da obra. Então, a obra é que faz o artista, né? A obra faz o artista mais do que o artista faz a obra. Ele faz a obra, né, ali, mas aquele resultado é que diz dele, né? Então, eu acho que a gente pode pensar qual território no qual Daniel se encontrava quando ele tentava pintar, né? Ou pintou mesmo. Eu fui procurar na internet, eram lindas as pinturas. Tem um blog, né? Tem um blog e tem a pintura também dentro do livro, que é muito bonita, né? Tem algumas pinturas dele no miolo, né? E a ilustração da capa é um autorretrato. É um autorretrato, sim. Então, embora não seja uma conhecedora da obra dele, né, o que eu vi, dá para notar que é um talento enorme, né? Ele tem esse talento para pintura muito grande. E eu fiquei pensando, por que a Piedade resolveu escrever esse livro, né? Algo que a palavra não é suficiente, né? Então, o nome, que não tem nome. A palavra, acho que ela tem um alcance, talvez, maior do que o evento, menor do que o evento do suicídio, né? Maior porque a gente tem que continuar dizendo. Então, ela não sucumbiu ao suicídio, né? Ela insistiu, mas, ao mesmo tempo, não dá para dar conta, né, de dizer algo sobre o suicídio. Então, esse lugar da palavra que é de instabilidade mesmo, diante desse episódio tão forte. E o estilo do livro, para mim, diz muito de uma tentativa de recuperar uma certa dignidade, eu diria isso. Qual que é? Por que ela escreveu o livro, né? Assim, e poderiam ser muitos estilos diferentes. E a minha sensação, após a leitura, era de tentar recuperar uma dignidade pela palavra, né? Isso eu acho que é muito bonito. Insistir na palavra tem esse lugar, vale a pena ainda escrever, né? Essa delicadeza da literatura, né? Diante de tudo isso que é devastador, ainda tem um lugar de dignidade, que é propriamente humano, que é a literatura, escrever. Então, nesse sentido, é um lugar, né, para Piedade, que eu acho que é delicado, né? Depois de tudo isso, é um lugar desconfortável, porque às vezes a gente pode falar, como ela fala isso a certa altura, como as pessoas muitas vão ficar irritadas, né? Como é que a pessoa continua pensando na literatura depois de tudo isso? Sim, né? Tem um lugar desconfortável, mas tem um lugar que também é necessário continuar, né? Bom, mas vou falar do artista, falei para Piedade. Então, a pintura, vamos falar da pintura. Então, Daniel, que tinha muito talento, né? E aí a gente também nota que se trata de uma família de elite, né? Da elite colombiana, elite talvez econômica, não dá para saber, mas ali pela escolha dos médicos, como isso se dá, né? E também intelectual e com esse repertório, né, vasto. Então, ele gostava, o Daniel, do Francis Bacon, do Lucian Freud, do Egon Schiele, de Kooning, gostava do William Kentridge, eu não conhecia esse, Kentridge, sabe falar o nome dele? Goya, do Rembrandt. Esse que eu amei, que eu também conheci graças ao livro, que é o Fabio Marcati. Você conhece? É argentino, né? Nossa, demais. Ó. Da Louise Bourgeois, enfim, de vários artistas que são artistas reconhecidos, que circulam nas feiras de Basel. Ele foi para a Bienal de Veneza, né? Então, a gente está dentro deste repertório.
Então aqui a gente tem uma ideia do nível de exigência do Daniel, né? Porque não é só uma exigência de pintar bem, mas é uma exigência de ter uma inserção simbólica, de um registro enorme, né? É uma exigência que talvez tenha alguma mãe fala, a mãe agora virou mãe, a Piedade, que é a escritora, virou mãe. Ela fala a certa altura, eu ganhei o prêmio, e para mim, eu não sei assim, se é um momento de alegria ou se isso fica num lugar desconfortável, porque ele tinha acabado de... o que tinha acontecido? Não foi em relação à universidade, né? Acho que ele tinha ido mal numa prova de estatística, não lembro. Então tinha esse contraste entre algo de sucesso dela e de fracasso dele, né? Então, o que é ter sucesso como pintor? É muito difícil, muito, 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 muito difícil, né? Porque envolve muita coisa. Tem uma ilusão, assim, acho que das crianças, né, ou dos adolescentes que escolhem, vou ser artista. E daí vem a ideia do gênio, e vem a ideia de pintar bem basta, vai ser reconhecido, e depois não é bem assim, né? São muitas e muitas e muitas camadas para se inserir num sistema de arte, né? E mesmo assim, mesmo inserido num sistema de arte, não garante que a pessoa vai sobreviver bem financeiramente, não tem nenhuma garantia, né? O mercado é bastante difícil, tanto para trabalhos intelectuais, a gente estava conversando aqui nos bastidores, como nos trabalhos artísticos, né? Então, tenho a impressão que esse lugar grande, né, foi ficando bastante opressor. E tem uma frase que vai se repetindo como um ritornelo ao longo do livro, que eu queria destacar, que é a ideia de que a pintura está morta. Então isso aparece muitas vezes, a pintura está morta. E eu vou falar alguns trechos, mas são muitos trechos que tem isso. Aos 18 anos, Daniel começou a estudar arte. O desenho e a pintura eram sua paixão havia bastante tempo, e por isso, durante o colégio, ele teve aulas com um professor e frequentou a Art Students League de Nova York por 2 verões. Certa vez, ao voltar de um desses cursos, ele nos disse, entre brincalhão e orgulhoso, que muitos de seus colegas, todos mais velhos que ele, costumavam rodeá-lo enquanto pintava, admirados com sua habilidade. Embora ele mesmo não conseguisse acreditar completamente em seu talento, quando ingressou na faculdade de artes, parecia muito entusiasmado. No primeiro dia de aula, porém, chegou com um sorriso irônico. Um de seus professores, talvez o de História da Arte, havia dito de maneira teatral a frase devastadora que ele ouviria incessantemente ao longo dos 4 anos de universidade. Jovens, esqueçam a pintura, ela está morta. Então, tem outra aqui. Aquele mês e meio em Madrid, ele foi para Madrid, quando ele depois fez uma viagem, foi o primeiro lugar de surto psicótico, né? Então a gente vê a importância da morte da pintura nesse contexto também de enlouquecimento. Então é aqui, aquele mês e meio em Madrid parece ter sido estimulante para ele, mas seu desfecho, uma viagem à Itália, foi uma descida a um poço sombrio. Na volta, Daniel falava de noites asfixiantes nos albergues, de insônias e medos prolongados, de confusão, de consciência da inaptidão, de inseguranças e, sobretudo, da decepção pelo desdém pela pintura que ele presenciou na Bienal de Veneza. Com uma sentença inapelável, a frase "a pintura está morta" voltou à sua mente. Além disso, ele achou a exposição errática, medíocre, ofensiva. A arte que amou por tantos anos parecia ter caído de seu pedestal e se transformado em lixo. O que será dele? Ele se pergunta. E de seu futuro? Daniel entra em um solilóquio atropelado, incessante,
sobre sua vocação, seus temores, a mediocridade do ambiente. Enfim, como a gente vai fazendo um processo lutuoso em relação aos nossos ideais, né? Acho que é uma questão importante. E o lugar do artista, ele é um lugar muito frágil, né? E eu acho que, assim, em outras épocas, por exemplo, no século XIX, que existia a ideia de gênio, né, consolidada, hoje em dia eu acho que ela ainda persiste num imaginário, né? Todo mundo já criticou, tal, não faz mais sentido, mas o que pode sustentar um projeto de um artista? É não ser isso, porque financeiramente é muito difícil, né? Depois você vai para alguns lugares de inserção, é uma coisa muito mais mercadológica do que propriamente de trocas. É interessante, embora tenha, claro, né? Mas, enfim, o que sustenta esse projeto, né? É um projeto muito, muito frágil nos nossos dias. Porque a arte também tinha um lugar, eu acho que tem toda essa questão da arte que a gente teve que pensar, né? A arte, ela tinha um lugar de resistência muito maior, né? Nas vanguardas, se a gente for pensar nas vanguardas artísticas. Antes das vanguardas, elas eram absorvidas, né? Elas eram compradas, também o mercado era menor. Depois, com as vanguardas, elas eram um lugar de resistência, de crítica ao que estava colocado no mundo capitalista, etc. E hoje, tudo isso foi absorvido pelo capitalismo e de um jeito muito difícil, né? O que você vai fazer sendo artista? Enfim, é um lugar muito, muito sofrido. Eu vou ler mais uma, tá? Da arte ainda. Ele diz, ela, né? Por conhecer de perto o quanto ele amava a sua arte, a qual dedicava todas as suas horas, fui pega de surpresa por sua decisão de pedir transferência para a arquitetura, em meados de 2004. Diante da minha cara triste, Daniel confessou que a crise a respeito da sua vocação de pintor e desenhista tinha chegado ao seu ponto mais alto de angústia. Ele não tinha talento, nunca conseguiria viver da pintura. Além disso, mãe, ninguém mais a valoriza. É uma expressão do passado. Eu acho que existe, assim, tem gente que não dá conta de alguma coisa que é muito grande, é um fora do mundo, né? Assim, são pessoas que tem muita gente que está fora do mundo, né? Contemporâneo. E o pintor talvez seja essa pessoa, né? Uma pessoa que está viva, pinta coisas que fazem parte do presente, mas não tem um lugar reconhecido e estável, né? Eu vou falar disso, principalmente, eu acho que daí a gente entra no elemento da loucura do artista, que eu acho que é interessante aqui, né? Onde a gente chega num certo desespero de um artista. Eu acho que o melhor exemplo é um modelo de literatura que é muito comum, que é a literatura dos pactos diabólicos. Quase todos os romances, não sei se você que conhece muito mais que eu, que fazem um pacto diabólico tem a ver com artes, né? Com as artes. Então, o Leverkusen, do Dr. Fausto, chegou ali que é tocar piano acima da média, essa coisa do gênio, acima, ultrapassar os limites, né? O que significa ultrapassar os limites? Então, esse acima da média, uma hora exige uma coisa enlouquecedora, que é um pacto ali com o diabo. Ai, agora vai dar certo, né? Vende a alma ali para o diabo e daí passa realmente o limite do que é convencional na sociedade, né? Para sair do convencional. Então, mesmo o Fausto, né? Era um intelectual que estava lá, melancólico, cinzento. Ele vende, ufa, conhece a Margarida, faz grandes coisas horríveis, né? Mas, enfim. Então, eu acho que esse lugar do pacto diabólico, de fazer algo que tem conversa com além, com a ultrapassagem de um limite, indica
essa loucura na qual intelectuais e artistas entram, né? Que é um lugar supostamente do gênio, digamos, né? De ultrapassar do ponto de vista da imaginação para lugares que dá conta disso. E tem gente que sucumbe, né? Porque é um lugar arriscado. É um lugar arriscado. Bom, então, nesse lugar arriscado, agora eu vou falar, não sei se tem gente da área da psicanálise, porque pensando, nossa, eu vou falar num lugar, talvez seja importante situar. O que é uma psicose, né? Que é um lugar no qual o Daniel depois se encontra, depois do primeiro surto. Eu acho que é interessante pensar, por exemplo, do ponto de vista lacaniano, né? Que daí dá para fazer assim, uma escriturinha. A neurose, a gente pode pensar que é o lugar do recalque, alguma coisa foi recalcada para o inconsciente. Então, se a gente olhar para a neurose, tem alguns tipos de neurose, a histeria, a neurose obsessiva, a fobia, por exemplo. Se a gente for olhar uma indicação de uma neurose, a gente vai observar aquele sujeito em dúvida, em conflito, né? Sujeito sempre em dúvida e tal. Porque tem uma dimensão de conflito recalcado. No caso da psicose, então, a gente teria uma, para o Lacan, né, que é um psicanalista, uma foraclusão, que é um lugar de expulsão de alguma coisa e não de recalque para fora. E essa coisa atormenta, então, de fora. E tem uma terceira, digamos, estrutura, que é a perversão. Não vou nem falar, senão vai confundir. Mas, enfim, essa ideia, né, de que tem algo para fora, que vai para fora e assombra de fora, e como assombra? E assombra nessa forma da paranoia, né? Que a paranoia, isso eu acho muito interessante pensar em detalhes, porque às vezes fica como uma coisa abstrata, uma paranoia, né? E mesmo muitos psicanalistas vão falando da paranoia de um jeito que tem uma conotação, sobretudo, subjetiva, né? Mas eu acho muito importante construindo, quando acontece uma paranoia. Por exemplo, a gente está num momento totalmente paranoico nas nossas vidas. Vou dar um exemplo. As redes sociais, né? Na clínica, o que a gente vê? Ai, tô afim do fulano, sei lá, ele curtiu, então eu fui lá e vi. Né? Tem toda uma construção de uma narrativa a partir de uma curtida, de um comentário, né? Aí vai stalkear o cara, e daí vê a outra pessoa, e daí já cria toda uma narrativa. Essa narrativa que se cria indica que, de fato, não tem um solo discursivo capaz de suportar a angústia ou o desejo, né? Então, a gente vai construindo imaginariamente algum solo. E são momentos de crise, né? Momentos de crise, inclusive, na sociedade. Então, como amar hoje em dia, né? A gente está discutindo, não monogamia, né? Relacionamentos abertos, tem várias possibilidades, mas não tem integrado na nossa sociedade discursos sólidos já, ou estruturas que abarquem esses novos modelos. Então as possibilidades são enormes e a paranoia vai crescendo, né? Então no consultório que a gente vê são combinados e combinados várias vezes, sei lá, não monogamia, não, a gente combinou que era assim, não, você saiu do combinado, vamos voltar, volta, vai, enfim, toda uma construção, né? Mas o que está em jogo? Vou ler aqui. Os delírios paranoicos de perseguição são uma espécie de reversão de um afeto de amor. Aquele que me persegue é, na realidade, a quem ama. Desejo e afeto se desintegram e aparecem como ameaça que desestabiliza o eu. Aquilo que se deseja não é uma posse do eu, né? O desejo não tem a ver com uma posse do eu. Só que, justamente porque não dá para se apossar do desejo, esse desejo vem de fora, no caso da psicose, né? Vem de fora ameaçando.
E neste momento em que uma ameaça vem de fora, a fronteira entre o que é interior e exterior vai se diluindo, e as coisas vão invadindo, né? Então, tem uma outra perspectiva que eu acho muito interessante. Gente, já estou acabando, tá? Senão eu vou falar infinitamente. Tem uma outra perspectiva que eu acho muito interessante, que é a do Deleuze-Guattari, quando eles escreveram o Shed, porque a esquizofrenia torna-se o modelo central na psicanálise. Eu sou psicanalista. O centro é a neurose, né? Então, tudo que escapa da neurose, a gente acha que, calma, gente, não vai dar bom, né? Vai dar ruim. Só que, na verdade, é que a nossa sociedade é neurótica. Então, a gente teria que pensar o que seria um modelo da esquizofrenia de organização. É um desejo desenfreado, né, que vai a galope. Só que o problema desse modelo é quando ele se converte em paranoia. Porque a paranoia é uma adesão repentina em protocolos do capitalismo, por exemplo, a família patriarcal, nuclear burguesa. Então, quando escapa disso, vira tudo uma ameaça, né? Então, gruda nesses protocolos. Mas a esquizofrenia, ela tem essa característica de um desejo a galope, maquínico, sem nenhuma forma. A neurose é que vai dando formas e vai se adequando, né? Ao passo que na esquizofrenia, eu acho isso interessante, né? Para a gente pensar aqui no Daniel, voltando no Daniel. O que o amedrontou, né? E aqui eu acho que tem muito a ver com essa dimensão do sistema das artes, né? Que é o que o angustiava o tempo inteiro. Como ganhar dinheiro, como vou viver, a pintura está morta, né? Como eu vou me inserir, como eu vou... E eu acho que esse ponto de que ele era um pintor colombiano, latino-americano, é muito importante, porque é muito mais difícil, né? Então... A última coisa só que eu gostaria também de falar, para a gente encerrar aqui pensando, porque também seria legal a gente conversar, né? Um certo preconceito que a gente tem em relação a um ato, né? Então, por exemplo, no final do livro, existe essa hipótese levantada por um psiquiatra, né, que a Piedade fala, com certeza foi um ato impulsivo, né? Foi um ato impulsivo, sim, foi um ato impulsivo. E ao mesmo tempo tem essa outra frase aqui que eu acho muito bonita. Por mais impulsivo que seja o ato e por mais confusos que sejam os motivos, quando uma pessoa decide finalmente tirar a própria vida, ela alcançou certa clareza passageira, mas não é menor, né? Então não é porque foi impulsivo que o ato é menor. Por que a gente valoriza muito mais o cálculo do que uma decisão? Por mais que ela seja efêmera, né? Todas as decisões são efêmeras, né? Então esse estatuto de validação, uma validade, esse estatuto de que esse ato ele é válido, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente contrastar a ideia de cálculo, que é da neurose, que é parte da nossa sociedade, para antes de decidir, deixa eu pensar, fico deliberando e tal, então isso resultaria numa boa decisão. Mentira, né? E o próprio cálculo é um ato obsessivo, sei lá, né? Então, o fato de isso acontecer de forma impulsiva não é menor, né? Não tem uma verdade menor. Isso que eu queria trazer como reflexão, né? Que o ato, uma passagem ao ato, ela demora muito para acontecer, né? E não porque teve cálculo, porque estava ali e naquele momento foi uma passagem ao ato que tem uma consistência, acho que era essa a palavra, tem uma consistência. Do ponto de vista do inconsciente, tem um desejo que é válido, né? Por mais doloroso que seja para a gente admitir, né? E é feio às vezes, nossa,
admitir certos atos como válidos, né? Porque eles vêm de uma forma muito destrutiva até do que está estabelecido. Mas eu queria que talvez sugerir para a gente conversar depois que o ato talvez tenha esse lugar de validade. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Boa noite, gente. Bom, eu queria agradecer vocês que estão aqui, pessoal da editora, do BA, e também estou muito feliz de conhecer hoje pessoalmente a Alessandra. Achei super interessante o percurso que você fez, né? Que eu acho que traz questões bem específicas, eu acho, para a gente pensar, e a ideia era um pouco essa, né? Que a gente pudesse entrar nessa especificidade. No meu caso, eu pensei em duas questões que vão se desdobrando. Uma é como a própria Piedade, e aí eu vou falar mais da Piedade, da escrita, né? Como ela se pergunta como fazer isso, por que fazer isso. Então tem muitas reflexões sobre escrita no livro. Eu acho que fiquei pensando, mas acho que talvez não dê para escrever um livro assim sem expor essas dúvidas em relação ao sentido e ao modo em que isso pode ser feito. Acho que é uma pergunta que vem de fora para ela está esperando essa pergunta, mas acho que é uma pergunta que também ela precisa fazer para fazer a escrita andar, né? Então, acho que essa é uma questão. E a outra questão tem a ver com a especificidade dessa construção que ela faz, o que a gente pode pensar em relação a esse livro, a forma desse livro, como que ela, no final das contas, deu forma a essa experiência traumática, e também a vida dessa pessoa que foi muito próxima e que é uma vida, ao mesmo tempo, muito difícil de captar, como qualquer vida, né? Então, acho que isso que a Alessandra, acho que foi também um pouco, me parece, em alguns momentos, por esse caminho, né? De deshierarquizar essa experiência, quais seriam as experiências mais importantes, mais dramáticas, que valeriam apenas ser escritas e por quê, né? Então, no final das contas, tem uma discussão sobre a alteridade e a relação entre gerações em relação a essa alteridade que a gente aproxima de várias outras experiências. E eu mesma, nós duas temos filhos adolescentes, né? E eu acho que eu fiquei muito tocada por esse momento, esses momentos que não é um momento só, mas que a gente acompanha uma série de momentos, que é o momento de você ir decidindo o que você vai fazer, como que você vai fazer, como é que você vai atrás desse seu desejo. É um momento muito delicado, né? Eu tenho um filho que terminou a escola e tem que decidir, e meu filho, ele quer ser cineasta, sempre quis ser cineasta, e eu, caramba, ser artista, será? Fico naquela coisa meio com falta de ar até, né? E é claro que é uma situação muito particular, né? O que ela narra e as especificidades que tem a ver justamente com os surtos e como que isso vai se configurando como um caso a ser tratado, a ser medicado, e claro, isso já tem outro tipo de questão, né? Que um pouco o que a Alessandra também trouxe, né? Mas então seria essa um pouco a ideia, né? Primeiro colocar, para começar com essas questões mais gerais sobre escrita, né? Uma das primeiras coisas que a Piedade fala em relação a isso, acho que é já na apresentação, né? O livro tem um prólogo, e ela já diz que ela escreveu sobretudo para entender.
E aí a gente entende também mais o livro nas suas buscas, inclusive no fato de que o capítulo maior do livro, né, o mais longo, é justamente o capítulo que ela vai dedicar à doença mental do Daniel, né, que chama um equilíbrio precário. Então ela vai ir atrás, né, desses percursos e sinais e os diversos momentos dessa vida, a partir do momento em que foi ficando, né, mais claro que havia um quadro de psicose e de paranoia, né? Então ela vai por aí, né? Por essa compreensão, e aí ela diz o seguinte, que tem a ver com o que eu estava dizendo em relação à alteridade dos filhos, né? Sobre quem de fato entender então sobre quem de fato foi aquele garoto calado e cheio de talento que eu, como mãe, só pude conhecer daquela forma parcial como se conhece um filho. Isso é muito comovente, é muito duro, né? Porque a ficha vai caindo aos poucos e talvez aqui de uma maneira dramática então eu acho que tem essa questão, né? Entender, mas com essa parcialidade, com essa consciência da distância, né? E também, claro, aí a especificidade de entender o suicídio, quer dizer, isso bom, tem a relação mãe-filho e a distância que ela entende que existe em qualquer relação, e depois tem o incompreensível do ato, né? Então acho que é um ato que talvez, eu estou pensando, talvez nesse sentido que você falou agora no final, né, tem alguma coisa de não querer compreender ou não aceitar, né, esse ato como um ato válido. Fico me perguntando, esse coração da incompreensão que ela menciona, né, se também não está revestido desses preconceitos, né? Mas a verdade é que tem tem algo que fica como um mistério que ela diz, né? Mesmo se tem uma carta, sempre tem algo que a gente fica sem entender, e sem entender, eu acho que também em muitos casos o próprio ato, né? Como que isso aconteceu, e eu acho que aí tem um ponto cego muito doloroso para ela, e não é à toa que ela começa o livro com a cena delas, né? Ela tem outras duas filhas indo ao quarto, e tem um aspecto muito visual dessa cena, que é a janela, a escada que levou o Daniel ao topo do prédio, e então tem você já entra no livro com essa perplexidade e o desejo de tentar colocar em palavras e em imagens esse espaço, onde que aconteceu, e a aproximação que ela vai construindo do que aconteceu e como que aconteceu naquele dia específico. Agora, claro, ela tem muita consciência também que por todos esses distanciamentos é muito difícil chegar no acontecimento, e também pela própria limitação da linguagem diante da experiência. A gente
as palavras, elas muitas vezes não dão conta do que a gente quer falar em relação às sensações, aos sentimentos. Elas têm a língua tem uma estrutura, ela tem uma ordem, a gente precisa contar as coisas de uma determinada maneira. Ela impõe muitas limitações e muitas regras, e a gente fica tentando, né, se aproximar. Eu acho que esse é o trabalho da literatura, e por isso que eu acho que é interessante, né, o fato de que esse trabalho da literatura ele é um trabalho, como a Alessandra falou, delicado, né? É um trabalho corajoso, e por isso que eu acho que é importante destacar e valorizar como que ela fez isso, porque parece que a gente talvez não devesse falar sobre isso, porque a gente, afinal de contas, a gente está diante de algo tão forte e difícil, né? Que falar de forma literária, mas eu acho que é meio o contrário, né? Justamente a literatura é o lugar onde isso vai poder aparecer, e ela é esse lugar por causa das suas características específicas, por causa, por exemplo, da possibilidade de narrar essa cena como ela narra, de começar, é um artifício, né? Ela começa pelo final, e ela começa por uma série de imagens que tem a ver com essa janela, com esse espaço, com construir esse espaço. Então é um artifício literário, não está narrado assim como um desabafo. Tem muitos artifícios, e que são justamente essa possibilidade de que a literatura possa ir aproximando a gente dessa experiência, e claro que também aproximando ela de um sentido, a própria Piedade, né? Mas aproximando a Piedade de nós, né? Então também tem isso que precisa ir para o outro, né? Precisa chegar para o outro, e aí ela conta, né? Ela também começa contando o que chega de volta para ela. Então ela realmente faz uma construção de um fio narrativo que não é um fio totalmente linear. Então tem esse início, né, que é uma espécie de abertura, e depois ela vai retomando, sim, alguns fios mais lineares, mas de uma maneira também bastante fragmentária. O livro é feito de fragmentos que ela vai, né, separando, assim, e esses fragmentos do fio narrativo da vida do Daniel, né, vai se misturando com leituras, com conversas. Então para a gente também ver uma tentativa de fazer a literatura ainda ter sentido, não só na escrita, mas na leitura, né? Quer dizer, você ainda querer abrir um livro, você querer conversar com algum outro autor ou autora, você querer encontrar essa discussão em algum conto ou em algum poema, né? Então ela vai fazendo isso, mostrando também, eu acho isso muito forte, comovente, que realmente é uma relação da qual ela não pode abrir mão, né? Então é isso que ela recorre, né? E aí, bom, a literatura vai entrando, tem Kafka, tem Carver, tem Nabokov, tem vários autores, né, que vão entrando, e vai tendo então essa alternância entre as leituras e a narrativa. E essas leituras se expandem até para além da literatura propriamente dita, porque ela também lê sobre a questão, né, da doença mental, e ela vai fazendo também o seu próprio estudo, né? Eu acho que ela tem inclusive
recorrendo ao que restou do próprio Daniel, né? Que era alguém que também tinha esse espírito artístico e reflexivo. Então também de alguma maneira o livro continua um diálogo, né, que foi ficando mais difícil com o filho, mas que ela conta que eles tinham, né, eles sentavam para conversar, eles tinham uma conversa intelectual. Acho que eles tinham essa conversa intelectual de ideias, de troca de ideias sobre arte, sobre esse universo, né, ao qual eles pertencem. É forte também essa questão realmente da elite, de uma elite que também tem uma série de expectativas em relação ao futuro. E eu acho interessante o contraste entre esse diálogo intelectual e o diálogo corporal também, que ela também mostra isso muito bem nos pequenos detalhes, né, do toque, do cuidado, inclusive uma das cenas mais fortes é que ela tinha acabado de fazer um cuidado assim, e aí, enfim, ele é das primeiras tentativas ele toma os remédios, né? E também eu acho que a gente vai acompanhando, como eu falei, tem uma linearidade que vai sendo construída, mas também tem avanços e recuos em relação a essa compreensão, né, que ela vai construindo narrativamente. E eu acho bonito, por exemplo, quando ela tem algumas interferências assim, né, de literatura, como eu falei, de um poema dela mesma, né? É bastante rico o livro nesse sentido, né? Então ela faz, por exemplo, também em um dado momento que eu achei isso especial, assim, que é quando ela faz uma lista das certezas que ela tinha sobre ele, né? Então esse formato também da lista, que é esse formato também fragmentário, também entrecortado, né? Então essa narrativa, né, que vai num fio, assim, que a gente vai acompanhando, ela vai sendo cortada e vai se deixando interferir por esses momentos em que fica bastante evidente que alguma outra coisa precisa entrar, uma lista, uma citação, porque não dá mais para avançar só na história, né? Só nessa construção do fio do que aconteceu. E aí uma cena que, já terminando, né? Uma cena que eu acho... é uma série de cenas, na verdade, que é particularmente forte, que é uma viagem ao Brasil. E os momentos, assim, que isso desata uma crise, né, um surto, e isso é narrado realmente, né, com uma velocidade, com uma intensidade, os diálogos vão entrando, é um momento que tem vários diálogos, e aí no final dessa cena, né, tem toda uma vinda, ele vai se desestabilizando. As viagens são desestabilizadoras, né? Você contou uma que é quando ele vai para a Europa com a amiga, né, e fica muito perplexo com uma arte que ele não entende. E aqui, nessa viagem pro Brasil, que eles fazem os três, o pai, a mãe e ele, talvez alguma coisa desse convívio também, da estranheza do lugar, né? Pensando também da estranheza dos lugares que eles visitam, então cidades que já são difíceis, eles vão a Recife, que, né, tem que
se acostumar com a língua, com a paisagem, e ele vai ficando muito fora de si. Então ela narra isso, né? Particularmente a cena da volta. Ainda tem um dado da Varig, a falência da Varig, né? E aí eles ficam presos numa situação caótica. E aí tem a cena do avião, que é muito tensa, e vai para o desfecho disso, quando eles chegam finalmente no Peru. E aí, nesse momento, ela, quando termina de narrar, ela faz um corte e coloca um pequeno fragmento sobre a loucura e os loucos, né, na literatura. Não anotei a página, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para ler para vocês, só um minuto. Só para ler, eu achei uma outra parte aqui que eu queria ler, só esse pedacinho da lista que eu falei, né, do que ela sabe, né? Eu vou ler só as frases iniciais dos parágrafos. Repasso minhas pequenas certezas. Sei que era hipersensível e de um perfeccionismo extremo. Que desde sempre, desde pequeno, toda vez que fazia uma descoberta intelectual, sorria como se estivesse abrindo um presente. Que depois da pintura, a música era do que mais gostava. Sei que ele gostava de tons outonais, das jaquetas de veludo, dos tênis coloridos, das camisetas com desenhos ousados. Sei também que era vaidoso, talvez porque fosse inseguro. Posso afirmar que Daniel tinha o dom de saber escolher presentes. Sei que tinha medo do futuro, do alcance da doença, da pobreza. Soube que ele adorava dançar e o fazia com uma energia invejável, que dissimulava sua falta de jeito. Que era um grande nadador, de ombros largos. Uma pessoa sensível, uma pessoa silenciosa, um verdadeiro tímido, que, no entanto, surpreendia seus colegas e professores com comentários breves, mas precisos, próprios de alguém que estudou e refletiu muito. Sei que era doce, sossegado, pacífico. E aí deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Termina essa cena do avião, como eu falei, que é o ápice, né, desse momento, dessa viagem, o retorno da viagem, quando eles finalmente conseguem retornar. E aí ela corta e diz assim: o mundo sempre riu dos loucos, de Dom Quixote, ainda que com um fundo de ternura, de Hamlet, não sem certa admiração. Como eu poderia agora rir da loucura? Era isso por enquanto, gente. Obrigada. Pode fazer umas perguntas, se alguém quiser perguntar. Sim, né? Posso?